Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Daniel Dinslaken por aqui para mais uma sacada. Na verdade, hoje eu vou responder duas dúvidas. Uma sobre resfriamento, uma sobre fermentação de High Gravity. Antes de a gente começar, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Clica no sininho aqui para receber as notificações. Lembrando que a gente já está aí pelos 30 dias, já passou alguns. Se você não viu os vídeos anteriores, volta lá e assiste alguns depois desse. E até o dia 30, a gente está fazendo um desafio de 30 vídeos todos os dias. Então hoje duas dúvidas. A primeira quem mandou foi o Marcelo Baldissera. Olha lá. Daniel, na hora de resfriar o mosto, levo muito tempo com os meus equipamentos atuais para baixar a temperatura para a temperatura de fermentação, beleza? Nesse caso, eu posso resfriá-los até cerca de 45 graus, oxigenar utilizando queda e aerador e aguardar o resfriamento até os 20 graus para então fazer a adição de leveduras. A dúvida é se eu posso prosseguir com esse processo, que é o que ele está fazendo, ou se eu preciso oxigenar o mosto somente em temperatura mais baixas. Valeu! Show de bola, obrigado. Você, Marcelo, o seguinte, precisa sim esperar. Eu vou falar como que eu faço, que é um jeito que eu acho bem simples e prático. Seria o jeito que eu recomendaria vocês a fazerem resfriamento do mosto. Claro, isso principalmente para quem faz levas pequenas. Eu não me preocupo muito com a temperatura de resfriamento. A minha preocupação principal é em fazer esse processo rápido. Então eu terminei minha fervura, desliguei o fogo, faço o Whirlpool, dependendo da cerveja que eu estiver fazendo, se tiver adição ali de steeping Whirlpool, se eu ficar um tempo ainda com ele, eu vou ficar ali um pouco esperando, mas quando chegou o momento de resfriar, vamos dizer assim, depois que eu fiz o Whirlpool, eu utilizo chiller de placas, então eu passo pelo chiller de placas, mas aí vem o grande detalhe. Eu não me preocupo com a temperatura que sai o mosto. Via de regra, se você estiver utilizando um chiller de placas que é compatível com o seu equipamento, você vai ter que ter um fluxo lento, vamos dizer assim, de cerveja, de mosto entrando no seu balde fermentador, enquanto o fluxo de água da torneira está mais rápido. Você pode fazer um pré-chiller para acelerar esse processo, mas via de regra é isso. Bastante água saindo e pouco mosto passando para conseguir baixar com eficiência. Geralmente vai levar de 30, 40, 50 minutos para baixar, considerando aí que você está fazendo 20 litros para baixar essa temperatura. Como que eu faço? Eu passo rápido, tanto o mosto quanto a água, óbvio, a água como precisa passar rápido mesmo, e o mosto passo rápido também. Então ele acaba baixando a temperatura para casa de uns 30 graus, vamos dizer assim. Eu não estou medindo a temperatura, não me preocupo, passo rápido para terminar isso logo, fecho meu balde de fermentador e boto na geladeira. Então, às vezes eu termino à noite e deixo para inocular no dia seguinte, ou se eu comecei, terminei ele pelo meio da tarde, até a noite ele geralmente já está na casa ali dos 20 graus, daí eu faço o inóculo. Esse é o grande detalhe. Eu, quando faço oxigenação, utilizo oxigênio medicinal, então eu faço a oxigenação e depois faço o inóculo. Dito isso, dado essa dica para vocês de como fazer de forma mais simples e prática, a questão é, eu preciso de fato fazer a oxigenação do mosto na hora do inóculo, eu posso já fazer antes? Tem que ser na hora, tá? Na verdade, a gente precisa oxigenar o mosto, sim, e adicionar as leveduras para elas consumirem o oxigênio. Se você faz isso antes, Marcelo, sei lá quanto tempo você está demorando dos 45 para os 20 graus, o que acontece é que esse oxigênio vai acabar incorporando no mosto e vai virar oxidação, beleza? Essa dica, vamos para a segunda, rápida aqui, Adrien Nardim. Daniel, sempre tive resultados muito ruins com cervejas fortes. Qual a sua dica para ter fermentação boa com alto teor alcoólico? Que nutriente usar e como, quando? Tá, dica simples, bem simples para quem está ligado já em processo de High Gravity, por isso geralmente é um pouco mais difícil mesmo. A gente vai falar de 3 processos, tá? Taxa de inóculo, oxigenação e nutrientes. Os 3 principais, vamos dizer. Tem outros 2 fatores que são importantes para uma boa fermentação, mas considerando que você já esteja apto a fazer boas fermentações, o que talvez esteja pegando no High Gravity? Taxa de inóculo, a gente precisa dobrar essa taxa de inóculo considerando o High Gravity. Em vez de taxas mais baixas, praticamente fazer uma taxa de lager aí. O grande problema é que a maioria dos cervejeiros fazem todas as cervejas com baixa taxa de inóculo. Aquela história de a gente utilizar um pacotinho de fermento para 20 litros, ou 2 para 40, 50, então sempre está baixo. Quando a gente está fazendo cerveja de 1,50, 1,55 de OG, a gente não sente tantos efeitos. Se a gente oxigena bem, se a gente tem nutrientes, a gente não sente tantos efeitos. Se a gente começa a acumular problemas, aí a coisa começa a ficar feia. Então, taxa de inóculo adequado, isso é muito importante. Segundo ponto, oxigenação.
Via de regra, a oxigenação que a gente pode fazer de forma mais simples, chacoalhando o balde, ou de repente largando de um lado para o outro, transferindo de balde com uma queda, com um alto, utilizando a bombinha de aquário, a gente consegue chegar numa taxa, né, de oxigênio dissolvido no mosto máxima de 8 ppm. Para as cervejas High Gravity, a gente já precisaria na casa de uns 10, 12 ppm. Então a gente só consegue isso com oxigênio medicinal. Ah, Daniel, quer dizer que eu não posso fazer High Gravity se eu não tiver oxigênio medicinal? Não, não é bem isso. A questão é que falta oxigênio. Então é interessante a gente ter esses equipamentos. Não tem? Pelo menos a gente tem que estar bem controlado os outros fatores. Por exemplo, ter bastante levedura. Por exemplo, estar com bastante nutrientes. E isso daí já vai fazer com que os efeitos do oxigênio não sejam tão problemáticos. Inclusive, uma dica que eu dou também para High Gravity é a gente oxigenar 2 vezes. A gente oxigena no inóculo e depois de 12 horas oxigena de novo. Então, para quem chacoalha, já não dá para chacoalhar de novo, né? Mas para quem tem oxigênio medicinal, dá para fazer a segunda oxigenação depois de 12 horas. E o terceiro ponto é justamente o nutriente, né? Ter nutrientes para as leveduras. O mais simples e fácil que vocês podem fazer é utilizar levedo de cerveja. A dose aí, para ficar fácil de pensar, cada 5 litros, um comprimido, se for de 1 grama, geralmente é de 1000 miligramas, um daquele para cada 5 litros já vai ajudar bastante. O problema disso é que falta zinco, então ter um suplemento de zinco também é interessante, Cervomyces também. Eu coloco levedo de cerveja em todas as minhas cervejas e Cervomyces também. Então nessa dosagem aí, um comprimido para cada 5 litros e uma pitada de Cervomyces. É o que eu coloco em todas, independente de ser High Gravity. Mas se eu for fazer High Gravity é obrigado, eu preciso cuidar mais ainda com isso. Lembrando, a soma dos fatores é o que vai fazer ter mais ou menos problemas. Então, se você não consegue oxigenar, pelo menos cuida dos outros. Se tem algum dos 3 que você não consegue controlar, cuida dos outros. E claro, se você fizer cervejas menos alcoólicas, sempre vai ficar mais fácil de não ter esse tipo de problema. Fechou? Galera, como eu falei, sininho aqui, se inscreva no canal. Amanhã a gente está de volta com mais uma dica, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. O que eu posso ajudar? Manda dúvida também, que eu estou selecionando algumas dúvidas aqui para responder para vocês também. Beleza? Valeu, tchau, tchau!